E já estou caminhando para o final, viu, Sevilha? Mas eu deixei, né, alguns pontinhos aqui para a gente, que eu não posso deixar de tocar, que um deles é a terceirização de serviços. Nós não temos pressa nenhuma, porque o tema é importante e merece ser dedicado bastante tempo para ele. Legal, maravilha. Maravilha. E aqui é um ponto importante, viu, Sevilha? E que as pessoas confundem muito, pastor, e também que está no dia a dia aí, né, na parte de consultoria, deve receber muita pergunta, e eu vou misturar um pouquinho aqui. Sempre o cliente chega, doutor, eu tenho aqui um empregado, eu vou rescindir o contrato com ele e vou contratar como PJ. Eu falei, mas por quê? Não, porque a terceirização e já mistura tudo, né? Então, assim, deixa eu deixar bem claro aqui uma situação, terceirização de serviços é uma coisa, contrato de prestação com pessoa jurídica, que o pessoal usa como PJ, né, o famoso PJ, é uma situação diferente, a gente não pode misturar as coisas. Então, vamos lá. Terceirização de serviços, hoje o Brasil depende da terceirização de serviços. E aqui a gente está falando de terceirização de serviços e não de mão de obra. A legislação fala que você pode terceirizar serviço. O que é terceirizar serviço? Então, eu tenho lá um condomínio e tenho uma portaria, né? Eu não quero ter funcionários próprios, eu quero contratar uma empresa especializada. Então, primeiro ponto, a gente tem que entender que ao terceirizar, nós estamos querendo algo especializado, né? Então, eu vou mudar um pouco o exemplo, eu vou pegar aqui a experiência do nosso amigo Sevilha. Eu tenho um departamento pessoal, quero terceirizar ele. Então, chego para Sevilha, eu não quero ter mais preocupação com folha, com ponto, apontamento. Então, vou terceirizar o serviço, né? Então, eu contrato uma empresa especializada, né, nesse serviço para me fornecer essa atividade. E não importa quem vai prestar o serviço, se é o Sevilha, se é o Pastore, né, se é o Lucas, o importante é que o serviço seja prestado. Então, assim, a terceirização de serviço é isso, né? Eu não vou terceirizar um cargo, vou terceirizar, né, toda a atividade. E a reforma trabalhista foi um grande avanço, porque antigamente se discutia, eu posso terceirizar minha atividade fim? Né? Eu posso... Não, só pode atividade meio. E assim, a reforma veio, né, alterou, regulamentou a terceirização, o STF veio e colocou uma par de cal, e hoje você pode terceirizar o serviço em sua plenitude. Só que a lei 13.429 e 13.467, que foi aqui que implementou aí a terceirização e incluiu na Lei 6.019, e a Lei 6.019 aqui vale um ponto destacar, que ela regulamentava o trabalho temporário. O trabalho temporário é uma modalidade específica, né, de intermediação de mão de obra para atender, né, uma demanda complementar ou a substituição regular e permanente do empregado, do tomador. Não tem nada a ver com a terceirização de serviço. E sempre existiu uma confusão muito grande desses dois institutos. E a lei, e aí veio a reforma e acabou atrapalhando um pouquinho. Então, para poder simplificar, viu, Sevilha, o que eu faço? Quando nas minhas palestras, nos meus treinamentos, sempre que você olhar para a lei 6.019, o artigo que você vê com uma letra, eu falo o ABC da terceirização, aquele artigo refere-se à terceirização. Os demais artigos referem-se ao trabalho temporário, né? E aí, lá na Lei 6.019, né, nós temos o artigo 4A, que traz o conceito, né, da terceirização de serviços, tá? E também, o que ele fala, né? Deixa eu ver se está... aqui mesmo. Então, o que ele fala, né? A lei trouxe e falou o seguinte, que o sócio da empresa, né, prestadora de serviço, não pode prestar serviço para o empregador para a empresa que ele tenha sido empregado nos últimos 18 meses. E aqui a gente começa a criar uma distinção. Ou seja, eu tenho um empregado, eu posso contratar ele como PJ? Você não pode contratar ele como PJ. Por quê? Porque ele já foi seu empregado. E mesmo que eu enquadrasse, mesmo que ele criasse uma empresa de terceirização, ele não poderia prestar serviço para você. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, o PJ, né, ele é um autônomo, né, só que representado por uma pessoa jurídica. E essa condição de autônomo, ela precisa existir, né? Hoje, a gente sabe que para ser empregado, a lei, né, obrigatoriamente, a gente tem que ter 5 requisitos, tá? Então, a gente tem que ter a subordinação, né, a pessoalidade,
a onerosidade, não eventualidade e alteridade. O que é alteridade? A gente trabalha sobre o risco, né, da empresa. Então, o PJ, o risco é dele, né? Beleza. Você não vai ter um requisito, você pode não ter, que é a subordinação. Aí a gente estaria descaracterizando. Agora, se eu tiver esses 5 requisitos, a gente pode até fazer PJ, mas a gente tem que entender que isso pode caracterizar um risco para a empresa em ter reconhecimento de vínculo, né? E aí eu trago um artigo que a reforma, ela não mexeu nesse artigo. Então, sempre que a gente for falar de relação de emprego, nós temos que ter um olho, né, muito focado nesse artigo, e que as pessoas muitas vezes esquecem, que é o artigo 9º da CLT. Né? Então, lá, serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação de preceitos contidos na presente consolidação. Então, aqui está totalmente fora do mundo ideal que nós, que gerimos pessoas, que, né, estamos à frente e lidamos com o mercado, é um caminho que a gente vai ter que mudar, nós vamos ter que desbravar. E o Sevilha colocou muito bem lá no início, né, quando ele falou sobre o futuro das relações do trabalho, sobre a questão daquele que tem um salário de 2, mas leva 1.000, né? Então, por que os PJs eles estão ganhando força? Né? E aí nós temos que avaliar o segmento de cada um, né? Porque tem segmento que você consegue trabalhar tranquilamente, que as pessoas entendem e compreendem que esse é o melhor caminho. Então, por exemplo, pessoas que trabalham na área de tecnologia. 90% das empresas trabalham com contrato de pessoa jurídica, que é a pejotização. Por quê? Porque são pessoas que já estão acostumadas, habituadas com esse dia a dia. Não está na lei, mas se tornou um costume. Né? Então, a gente sabe que existe a legislação, existem os costumes da sociedade. Né? Mas isso precisa mudar. Né? Esse é um ponto, esse é um artigo. Enquanto esse artigo 9 existir na CLT, ele vai ser um entrave para essas relações do trabalho. E aqui fica a minha crítica em relação a isso. Então, não adianta eu falar em reforma se eu não mexer nesse artigo. Porque aquele trabalhador, né, que ao invés de ganhar 1.000, né, o salário é 2 e ganha 1.000, ele pode ganhar 2, ele pode ganhar 1.500, 1.600 se ele tiver uma flexibilidade melhor. Né? E ele quer ter essa flexibilidade, mas muitas vezes o empresário também não quer correr o risco. Por que ele não quer correr o risco? Porque provavelmente ele já teve algum problema, né, em relação a isso. Então, isso é um ponto que a gente precisa mudar, viu, Sevilha? É um artigo que, de fato, ele dá um entrave muito grande aí nas relações.